Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. O caminho para a fé. O caminho para a fé. A Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Gálatas 3, 22. Ok, muito bom. Antes da gente entrar na discussão propriamente do verso e dos textos principais da lição dessa semana, vamos para a discussão dos objetivos. O que a gente tinha para essa semana dentro dos objetivos previstos para essa lição? Quem pode me ajudar lá na lição do auxiliar, para quem está com ela, tem 3 objetivos para a gente percorrer essa semana. O primeiro deles, o conhecimento. O que a gente tinha para aprender nessa semana com a lição que estudamos? Como a lei nos protege e conduz para Cristo, ainda que ela não nos dê vida. Portanto, dentro desse contexto, a gente tem 2 coisas básicas para aprender. Uma das questões é que a lei está posta, ou ela está colocada como um processo de proteção, um processo de prevenção para alguma coisa ruim que poderia acontecer. O segundo objetivo de conhecimento é que essa mesma proteção nos remete para um outro lugar. Essa proteção nos remete a um desenho de resolução do problema que essa mesma advertência tenta nos proteger. Então, esses são os 2 objetivos de conhecimento centrais para essa semana. Se a gente entender adequadamente isso, ou seja, entender por que a lei nos protege e entender claramente por que ela nos conduz a Cristo, o segundo objetivo acontecerá, que é o objetivo de sentimento. Qual é ele? Amor pela lei, conforme refletida no sistema sacrificial, sendo o fundamento do reino de Deus. Portanto, se a gente entender adequadamente o objetivo 1, a gente vai conseguir sentir amor por algo que parece ser oposto ao amor. Como é possível sentir amor por algo que de alguma forma nos restringe ou nos coloca para fora de algo para onde a gente estava indo? Como é que é possível amar alguém que diz não para mim? Como é que é possível amar alguém que diz daqui para frente não? Esse é o contexto desse sentimento que deverá surgir de uma compreensão adequada de qual é o papel desta lei, nessas 2 direções, proteção e condução a Cristo. Entendido isso e sentido essa percepção de salvação que provém desse fenômeno legal, percebe? A salvação não vem da lei, mas vem de um fenômeno que a lei aponta. Aí a gente vai entender o significado do sacrifício de Cristo. É impossível sentir ou atender aos ditames do sacrifício de Cristo se a gente não souber por que ele morreu. Que é o que desperta esse sentimento. Qual será a prática se esse sentimento se manifestar em nós? Submeter-se à disciplina da lei, à medida que ela nos leva àquele que escreve sua lei em nosso coração. Portanto, tem um detalhe importante nesse desenho da lição, que é quem é o autor da lei. Se a gente fala que ama a Cristo, e Ele é o autor da lei, e eu nego o desenho do que Ele especificou para a minha vida, na realidade eu não o amo. O centro da discussão é este. E o centro dessa discussão está num texto de João, capítulo 2, a primeira carta de João, capítulo 2, onde João vai ao âmago dessa questão e propõe: aquele que ama a Deus, o obedece. Aquele que ama a Deus, guarda seus mandamentos. Aquele que ama a Deus, faz o que Ele pede, faz o que Ele manda. E é curioso, porque Jesus terminou seu ministério exatamente assim. Se você olhar os textos de João, capítulo 13 a 17, isso está muito explícito ali. Jesus termina o seu ministério dizendo: vocês precisam fazer o que eu mando. Querem ser meus amigos, façam o que eu mando. E aí ele ilustra como é que se faz aquilo que ele manda. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Mas o que isso tem a ver com lei e o que isso tem a ver com promessa? Esse é o centro da lição dessa semana. Não é uma lição simples, ela chegou no ponto mais agudo da discussão do texto de Gálatas, portanto não é de fato uma lição simples,
mas é uma lição importante, porque é o centro da mensagem do texto de Gálatas e é aquilo que remete para a compreensão clara do que Paulo tinha escrito aos Romanos. Vamos tentar percorrer isso no pouco tempo que temos, na possibilidade aí de aprofundar esse tema, a partir daquilo que é a referência do texto para a gente estudar essa semana. Se vocês voltarem lá na lição, na parte inicial da lição, tinha um texto previsto para a gente percorrer. Esse texto era Gálatas 3, versos 21 até 25. Abra a sua Bíblia, vamos direto ao texto. E vamos ver se a gente consegue percorrer o conhecimento que está presente nisso aqui. Se alguém quiser fazer as honras, por favor. Gálatas 3, verso 21, quem puder ler para nós, pode começar. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça por da lei. Então, primeira coisa importante que abre a nossa discussão. Há uma pergunta que Paulo traz à tona, que é: a lei é contra as promessas? Qual é a resposta de Paulo a isso? Do mesmo jeito que ele responde às várias perguntas que ele mesmo construiu no livro aos Romanos, na carta aos Romanos, ele faz perguntas retóricas a um sujeito em diálogo imaginário e ele mesmo responde: é a lei contra as promessas? De maneira nenhuma. Bom, se é de maneira nenhuma, então eu tenho que eliminar de uma vez por todas essa contradição entre lei e graça, entre fé e obras, entre desenho de salvação pela graça, desenho de salvação pelas obras, não no sentido de que exista uma salvação pelas obras, mas no sentido de que eu preciso resolver essa contradição de uma vez por todas. Porque Paulo o tempo inteiro faz as mesmas perguntas. É a lei pecado? De forma nenhuma. Acaso aquilo que foi feito para o bem teria se produzido em mal? De forma nenhuma, pois a lei é santa, justa e boa. E Paulo vai perguntando isso o tempo inteiro. Se ele vai perguntando o tempo inteiro, é porque essa contradição não é nova. Essa contradição existe desde que mundo é mundo. Portanto, há que se resolver isso de uma vez por todas para entender por que Cristo morreu. Eu vou começar por aí. Por que Cristo morreu? Mas Cristo não pecou. Não, ele substituiu o pecador e a vida foi. Que pecador? Que ser humano? Quem é o ser humano vivo que ele perdoou dos pecados e morreu por? Ah, bom, agora a gente chegou no ser humano. Ele não morreu por Adão e Eva, não morreu pelo Kizion, ele morreu por você. Quando o Kizion responder a mesma pergunta, ele não vai responder que ele morreu por você, vai responder que ele morreu por ele. Cada um de nós, a responder essa pergunta, por que Cristo morreu, de uma vez por todas, temos que entender: Cristo morreu por mim, não por alguém. A morte de Jesus não é um ato genérico. A morte de Jesus é um ato individual. Cristo morreu por mim. Ponto. Portanto, quem é o pecador? Eu, não é o ser humano. Não é Adão e Eva. O pecador sou eu. Se Cristo não tinha pecado e morreu por mim e o pecador sou eu, quem disse que eu era pecador? Não. Aí está o problema. Toda vez que a gente responder que foi a lei que disse que a gente é pecador, a gente se esquece de que ninguém existe se alguém não fizer. Porque você diz que você só existe porque Cristo é o seu Criador. A lei só existe por quê? O porquê, no sentido de propósito, é isso. Mas para ela existir, o que precisou antes? Um legislador, um criador. Quem é ele? Quem é ele? Deus é um termo genérico, a gente volta ao problema. O pecado é um problema do ser humano. Quem é Deus na Bíblia? De Gênesis a Apocalipse. Só há um Deus na Bíblia descrito de Gênesis a Apocalipse. Embora os outros dois sejam citados. Mas só há um Deus de Gênesis a Apocalipse citado. Quem é ele? Jesus. Se eu vou a João capítulo 1, porque João é o apóstolo do amor e é o apóstolo que integra essas duas coisas, assim como Paulo tentou fazê-lo na teologia. Se eu vou a João, João me diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e esse Verbo se fez e habitou entre
e vimos sua glória como... Portanto, se eu vou a Gênesis, quem está lá? Jesus, o Verbo encarnado. Portanto, se eu vou a Gênesis, quem criou todas as coisas? Jesus. Aí eu continuo varrendo a Bíblia. E aí eu encontro que esse mesmo sujeito aparece em formas diferentes ao longo da Bíblia. Anjo do Senhor, Miguel o príncipe. E ele vai mudando de características conforme a história necessita dessas mudanças. Eu chego ao alto do Monte Sinai e quem eu encontro lá? O mesmo sujeito, Jesus outra vez, falando com quem? Com Moisés. Lavra 2 tábuas, escreve com seu dedo e legisla para o povo. E eu vejo esse povo respondendo: tudo que o Senhor nos disser, Jesus Cristo, faremos. Portanto, quando Jesus morre na cruz, sob que lei ele morre? A lei que ele mesmo escreveu. Portanto, quando lá na frente João vai dizer: quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos, é óbvio. É óbvio por quê? Porque é esse mesmo Jesus que escreveu a lei, que se propôs a morrer pela lei que ele próprio escreveu, em meu lugar, para eu não morrer. É por isso que quando Adão e Eva saem do jardim, antes de eles receberem a descrição do roteirinho do pecado, com dor terás filhos, do pó foste feito, ao pó tornarás, com suor do teu rosto comerás. Antes de dizer qualquer coisa dessa natureza, o que ele diz? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente dela? O sujeito que está falando. Satanás vai me ferir no calcanhar, mas eu ferirei Satanás na cabeça. Aí ele pode descrever as consequências do pecado, porque a vida já foi concedida. Ou seja, Jesus só descreve a consequência do pecado para Adão e Eva, depois que ele já descreveu a consequência do pecado deles para ele mesmo. O pecado que vocês cometeram exigia a morte de vocês. Antes que eu descreva a morte de vocês, eu vou descrever a minha. Agora eu posso descrever a de vocês. E para vocês saírem vivos do jardim, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. E o que ele faz? Cordeirinho 1, Louis Vuitton para Eva. Cordeirinho 2, Armani para Adão. Entenderam o desenho? Quando as pessoas olharem para vocês, fora do jardim, não verão o pecado de vocês, verão a justiça dos cordeiros, que substituíram vocês, e saberão quem assinou. Por isso eu brinquei com o Vuitton e o Armani. Saberão quem assinou essa veste, porque é a minha pele que eles vão ver. Daí para frente começa o sistema sacrificial. O sistema sacrificial não é uma estrutura de matanças de cordeiro como Israel a tornou, porque passou a enxergar o cordeiro como um fim em si mesmo, e não o Cristo a quem ele apontava. Mas nunca foi essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que cada vez que um cordeiro morresse, a gente lembrasse que Cristo morreu não pela humanidade, não por todos, mas morreu por mim, e que é a pele dele que eu visto. Aqui começa o conceito da lei. Aqui começa a essência do verso que a gente leu. O verso diz o quê? Voltando ao texto. É a lei contra a promessa? De forma alguma. A promessa não só é a favor da lei, como a lei indicava a não necessidade dela. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, precisava ter morte? Não. Portanto, a lei era só a placa. Eu brinquei com isso na ilustração da lição, do comentário da lição dessa semana, para quem leu lá no site do IASP. Põe a placa. Imagina que você desenha a placa. Você referencia a placa. E você bota a placa lá, dentro do desenho, tá? E você trava essa placa com um desenho de proibição. De um lado está o abismo.
Do outro lado está a vida ou a salvação deste abismo. Quais são as possibilidades que eu tenho diante dessa placa? Eu pus 5, poderiam ter outras lá. Qual a primeira possibilidade do sujeito que vem caminhando e se depara com a placa? Se eu estou lá no início, onde ninguém caiu no abismo, Adão e Eva, para eu obedecer essa placa que dizia, não coma, o que eu precisava? Eu precisava confiar em quem? Em quem botou a placa. Isso é o que Adão e Eva precisavam. É por isso que Satanás começa o processo do pecado colocando um ponto de interrogação sobre o caráter de quem escreveu a placa. Foi isso que Deus disse, não coma de nada só dessa. Duvidão. Não, Deus disse que a gente pode comer de tudo, aliás, dessa não e nem tocar. Deus nunca disse que não era para tocar. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Terceira dúvida. Não é verdade. Eu estou na árvore e não morri. O que Eva faz? Duvida da placa e do legislador e cruza para o abismo. Uma vez cruzado o abismo, não tem volta. Porque a placa disse, cruzou, morreu. Não tem volta. O que começa a acontecer a partir daí? Essa possibilidade de, estando vivo, olhar a placa e não passar por isso aqui, acabou em Gênesis. Todos os seres humanos nascidos a partir de Gênesis nasceram de qual dos lados? Todos do lado de cá, no abismo chamado Terra. Por isso a Terra é chamada de abismo no livro de Apocalipse. É para cá que Satanás foi expulso, é aqui que vivemos. Vivemos no abismo. O que aconteceu de diferente foi a proposta de Cristo de nos dar condição de escolha outra vez, mas é uma escolha feita dentro desse desenho, não desse aqui. Portanto, não há mais esse desenho possível ao humano. Ele acabou no Éden. Ele haverá de novo na redenção, quando o pecado sair de nós. O abismo em que estamos sair de nós mesmos. Isso acontece na redenção, na glorificação, na vinda de Jesus. Mas até lá, vivemos essa condição dual, onde o pecado habita em nós, mas uma outra coisa em nós foi implantada, a vontade de servir a Deus. É o que Paulo o tempo inteiro debate. Vejo na minha mente um desejo profundo de servir a Deus, mas olho para os meus membros e o que vejo? O contrário disso. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. O tempo inteiro é essa briga. Até quando? Até o fim. O que é a cruz de Cristo? Posta em Gênesis 3,15. Executada em Mateus, ou em Marcos, ou Lucas, ou João. Lembra que aqui é só execução, mas quando Deus disse, eu vou morrer, Ele já morreu. Aliás, antes da criação do mundo já é cordeiro morto. Portanto, o desenho é outro. O desenho é, Deus olha para tudo isso e fala, eu já antecipo a solução para que quando ocorrer, o preço já está pago. Isso é graça. Isso é oferta gratuita, sem perguntar se eu quero. Ou seja, primeiro ele oferta, depois ele pergunta se eu aceito o presente. Agora, se eu aceitar o presente, começa um circuito de 4 outras possibilidades com essa mesma placa. Diga. Uma dúvida. Antes da criação do mundo, essa lei já existia. Sempre, porque a lei é o legislador. E aí, isso foi a revolta de Lúcifer? Sim. A revolta do pecado é contra uma pessoa, não é contra um código. A intenção de Lúcifer é transferir a revolta contra Deus contra o código. Porque se for contra o código não é uma pessoa, não é um ser com quem eu me relaciono, então eu posso pisar em cima dele sem dó. Eu posso pegar essa placa e tocar no fogo sem medo de ser feliz, mas fica muito esquisito eu pegar o legislador e colocar no fogo. Todo mundo vai me atacar se eu fizer isso. Se eu pegar Cristo e sacrificar Cristo, eu sacrificar Cristo, todo mundo vai me atacar e dizer que eu sou um sujeito, um crápula. Mas se eu pegar o código desse Cristo e queimar, talvez ninguém ligue, porque é só um papel, é só uma pedra,
é só uma madeira, é só qualquer coisa onde você escrever. Esse desvio de atenção de que o código não seja o próprio legislador é intencional. Essa foi a tentação em Eva e que se repete por toda a vida. Esse é um dos problemas com a placa. Então imagina agora, sou pecador, já conheço o abismo, já sei que as pessoas morrem, já sei que a única certeza da vida humana é que todo mundo vai morrer, porque isso está dado como protocolo comum na raça humana. Aí eu me deparo com o quê? Com a placa outra vez. Só que olha o que aconteceu de diferente. A placa que eu tenho aqui é para que o pecado não aconteça. Mas e a placa quando ela se desloca para dentro do abismo? Vocês devem lembrar que a última lição tratou de que a lei foi dada por causa do quê? Das transgressões. Portanto, a lei de que estamos falando, os 10 mandamentos dados no Sinai, ela é pós-fato. A lei pré-fato é obedeça a Deus. A lei pós-fato é não peque. Entendeu a diferença? Porque eu já sou pecador. E porque eu continuo pecando, o que Deus faz? Agora põe 10 plaquinhas, porque uma só já não é suficiente. Cada uma delas pega um dos princípios norteadores do pecado. Adoração a Deus, substituição de Deus, segundo mandamento. Desonra a Deus pela minha vida, terceiro mandamento. Compreensão e aceitação do senhorio absoluto de Deus, quarto mandamento. Percepção de que tudo isso que é diretivo a Deus, também é diretivo àquele que faz o papel de Deus no nosso meio, pai e mãe, quinto mandamento. Sexto mandamento, tudo aquilo que o pecado me fez de desonrar a Deus, também faz desonrar as criaturas que Deus criou, por isso eu as mato. Sexto mandamento. A forma como eu corrompo quem é Deus no segundo mandamento, se reproduz na forma como eu corrompo os relacionamentos, por isso o sétimo mandamento é relação direta. Se eu adultero quem é Deus, segundo mandamento, eu adultero quem são as pessoas com quem eu convivo e as relações, sétimo mandamento. A maneira como eu desonro a Deus no seu nome, que é veraz, se reproduz aqui embaixo, nos 2 próximos, na forma como eu não sou veraz com quem eu me relaciono e na forma como eu complico essas estruturas, quando eu olho os 2 próximos mandamentos. E por fim, aquilo que é de Deus por definição, o quarto mandamento, a criação e todo o universo, eu agora cobiço como sendo meu. Percebe que a relação é direta. Tábua primeira, tábua segunda. Tudo aquilo que o pecado trouxe à humanidade é o que está escrito na lei. E por que está escrito lá? É a simplificação do modelo. Porque eu me tornei medíocre. Eu me tornei tão burro, tão medíocre por conta do pecado, que Deus precisou estampar o meu pecado na minha cara. Porque não bastava Ele dizer, me respeite. Eu já não sabia mais o que era respeito. Não bastava Ele dizer, me honre, eu já não sabia mais o que era honra. Deus só traduz numa linguagem mais simples. Frente ao pecado, o efeito do pecado em nós. Portanto, a lei nada mais é do que o espelho de nós mesmos. Se eu disser que essa lei não existe mais, eu estou assumindo que o espelho de mim mesmo é a perfeição. Por isso é que João diz, aquele que diz que não tem pecados faz de Deus um mentiroso, porque Deus escreveu na lei todos os meus pecados. Se eu digo que não tenho pecado, eu estou dizendo que o que Deus escreveu é mentira, e portanto ele é mentiroso. João capítulo 2, carta de João capítulo 2. Essa é a essência do restante dos versos de Gálatas. Vamos ler o restante e eu volto a isso, para a gente ver para onde esse modelo que Satanás implementou nos leva. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Esse não é um texto fácil de ler. A Escritura encerrou tudo debaixo do... O que isso quer dizer? Vou começar com o desenho, para ficar fácil de a gente ver. Onde vivia o ser humano? Aqui. O que aconteceu quando o ser humano pecou?
para cá. Quem disse que ele está aqui? Para vocês e para mim. A lei ou a? Escritura. Quem é que disse que a gente está aqui? A Escritura. Se eu jogar a Bíblia fora, onde estamos? Em algum lugar. Se eu for para o modelo ateísta evolucionista, onde estamos? Numa sucessão caótica de idas e vindas do processo evolutivo que não tem de onde veio e nem para onde vai, porque simplesmente não tem causa. Portanto, não tem propósito. Quem é que diz qual é o nosso propósito? A Escritura. Quem é que diz que nos afastamos do propósito inicial? A Escritura. Quem é que diz que vivemos no abismo de pecado? A Escritura. Portanto, a Escritura encerrou tudo debaixo do quê? Do pecado. A Escritura estampou que somos pecadores. Por que a Escritura faz isso? Porque ela precisa dizer que não há solução do lado de cá. Aonde está a solução? O que o texto disse? A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, por que razão? Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Primeiro, a Escritura vem e diz: você está consciente de que não tem saída? Você já não percebeu que todas as tentativas de sair do poço estão só te afundando mais no poço? Pensa num poço de areia movediça, quanto mais você se mexe, mais desce. Já não se deu conta de que todo o esforço seu não vai te tirar daí? Então a Bíblia te oferta uma outra saída. Cristo pela fé. Ele está com a mão estendida para você segurar. Em vez de se esforçar, só segura e deixa Ele te tirar do poço. Aí Ele te tira do poço. Olha que coisa curiosa. Ele te tira do poço, mas não te tira do mundo. Porque ainda não chegou o tempo de tirar do mundo. Portanto, Ele me tirou do poço, mas me colocou num caminho que continua aqui. Essa é uma coisa que a gente às vezes perde a noção. A gente acha que Jesus nos tirou do poço e nos pôs aqui. Não, Ele nos tirou do poço e nos pôs aqui, vivos. Para caminhar para onde? Para cá. Que é o fim da história, redenção. Mas enquanto isso não chega, a gente está caminhando aqui. Eu gosto de olhar sempre isso pela perspectiva de um equilibrista em cima de uma corda atravessando o Grand Canyon. A única coisa que Jesus nos fez foi isso. Ele nos salvou e nos deu condição de viver em cima da corda. Quem decide se quer dar um passo para o lado ou para o outro e não para frente? Para onde a corda manda? Eu. Toda vez que eu der um passo para um lado ou para o outro, onde eu estou? No canyon. Eu vou cair no canyon. Essa é a nossa vida aqui. O interessante é que a gente começa a perceber que o desejo de dar o passo para o lado não vem de fora, vem de dentro. Sou eu que decido e quero ir para o lado, ou por outro, ou ficar balançando na corda para ver se eu consigo me equilibrar. Em vez de andar fixamente no caminho. Essa é a condição triste do pecado. Diga. Acho interessante que existe uma verdade tão grande com relação à resistência, não? Sim. A validade da lei, porque, de acordo com o que eu tenho chegado à conclusão, a lei é, na verdade, a base do grande conflito. Sempre foi, Cristo é a base do grande conflito. É a base da lei. Né? É uma discussão para saber se a administração de Deus é justa ou não, se a administração de Satanás é melhor que a dele. Sim. E a base disso tudo é a lei. Sim. E a gente tem visto aí no mundo que a gente está vivendo o resultado do afastamento da lei. Então, não consigo nem entender porque as pessoas discutem tanto a validade. Eu vou brincar, me permita brincar? A gente está dentro da mesma área, podemos brincar? Sim. Por que a nação dele, eu só me esqueci o nome. Márcia. Não, a dele. Michael. Por que a nação do Michael funciona e a minha não? Qual é a base da nação dele? Tem um termo na base da nação do Michael chamado disciplina. Ou eu estou errado? Se você nasceu da mesma nação que te deu os olhos, você aprendeu desde berço o quê? Disciplina. Da disciplina veio persistência.
Perseverança. Eu posso destruir aquela nação, seja a mais em cima a China, a mais central o Japão, ou todas as correlatas, quantas vezes eu quiser. Ela renasce das cinzas, porque ela está baseada em disciplina e persistência. Ou eu estou errado? Tenho um monte de amigos. Mateus Sutamo Nambo era um amigo fantástico. A disciplina daquele sujeito era fenomenal. Ele tinha dificuldades na época do teológico, por causa da língua e por causa da... Mas a disciplina que ele tinha para estudar e aprender fez ele chegar onde chegou. O que é a lei? Que não disciplina. A lei é um ferramental de disciplina. Está dentro da proposta da lição de quarta ou quinta-feira. Por que disciplinar? Para castigar? Não, a lei não castiga ninguém. A lei só diz o que acontece. Se eu for para cá, acontece isso. Se eu for para lá, acontece isso. Quem castiga é Cristo. Não é a lei. A lei é fria, é só um texto. Quem é que castiga? O juiz. Quem é o juiz na Bíblia? Jesus Cristo. Curiosamente, quem é o advogado na Bíblia? O mesmo, Jesus Cristo. Quem é o preço do pecado na Bíblia? O mesmo, Jesus Cristo. Quem é o Criador? O mesmo, Jesus Cristo. Quem é o Deus Todo-Poderoso, aquele que há de vir? Jesus Cristo. Começa o livro de Apocalipse com ele, termina o livro de Apocalipse com ele. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Portanto, o desenho inteiro da lei, e por isso parece insana a discussão, a briga, é que se o legislador é Cristo, se o que paga o preço é Cristo, se o Criador é Cristo, se o juiz é Cristo e se o advogado é Cristo, é insano negar o código. Porque o código não é o texto, o código é a pessoa. O texto é só a exposição da pessoa. É como se Cristo pegasse, aqui estou eu que sou perfeito, aqui está você que está imperfeito. Vamos desenhar os estados de diferença? Estado 1, eu sou Deus, você me nega. Estado 2, eu existo, você cria outro. Estado 3, eu sou perfeito, você diz que você é que é. Estado 4, eu preciso de adoração, não porque eu precise, mas que você precisa saber que a criatura é você e o Deus sou eu. Quarto mandamento. Eu preciso que você entenda que tudo que eu criei tem ordem, portanto, existe uma hierarquia. Se eu sou seu Deus, seus pais são o análogo disso. E assim ele vai desenhando os estados de diferença entre eu e o Cristo, entre o Cristo perfeito e eu, o pecador. A lei é só isto. Portanto, a lei é a exposição do caráter de Cristo. Pergunta: quando, os raios, diria minha avó, quando Cristo foi abolido? Alguém pode me dizer? Se Cristo foi abolido, a lei também foi. E se a lei foi abolida, a perfeição de Cristo também foi. Por que essa gana de Satanás contra a lei? Porque ele não quer que o caráter de Cristo seja reproduzido em quem? Naquele que diz que é cristão. É só isso. Olha como isso fica fácil. Sou um pecador? Ok? Isso aqui está fora do desenho possível para mim hoje, porque eu vou morrer, vou ficar velho. Aliás, já fiquei. Não tem como escapar. Então, esse é o desenho. Já que este é o desenho, nesse caminho pedregoso chamado mundo desgraçado de pecado, Deus coloca o quê? Plaquinhas, semelhantes àquela, só que um pouco mais específicas. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e assim por diante. Eu chego diante de uma placa, como era essa? Placa 1, posta aqui, com sua primeira negação de pecado. Qual é a minha opção? Agora eu já sei que tem um abismo, e já sei que se eu ultrapassar a placa, o que acontece? Estou no abismo. Opção número 1 que eu tenho, qual é? Vi a placa, eu vou para outro caminho, porque a placa disse que aquele caminho não presta. Opção 2, se eu for por esse caminho, na opção 1, o que acontece comigo? Cresci. Aprendi um lugar que eu não devo andar. Aprendi um lugar que eu não devo entrar. Cresci. Isso chama-se na Bíblia santificação. Caminhada com Deus. Modificação do seu caráter. Jesus dizia várias vezes nos seus pontos de encontro isso. Vai, não peque mais. Vai, não cometa mais pecado. Foi o sermão que ouvimos há pouco. E assim por diante. Isso é a plaquinha.
Mas eu tenho outra opção. Eu encontrei a plaquinha. Sabe o que eu faço? Olho para um lado, olho para o outro. Não tem ninguém vendo o que eu faço? Cruzo a plaquinha. O que aconteceu comigo? Aí quando eu bato lá embaixo, o que eu digo? Desgraçado que pôs a placa. Placa desgraçada. Espera lá, é a placa e quem pôs a placa que é o desgraçado ou é o buraco que é o desgraçado? Quem fez o buraco que é o desgraçado? Por que eu culpo quem pôs a placa e culpo a placa e não o buraco? Porque eu gosto do buraco. É só por isso. O desgraçado fui eu que passei pela placa. E eu gosto do buraco. Esse é o problema. Então eu tenho que pôr a culpa em alguém. Como ninguém aguenta ficar com a culpa sozinho, eu jogo nas costas de alguém. Quem pôs a placa ou a própria placa. Opção 3. Eu cheguei aqui, está ali a placa. Eu conheço o abismo, sei o tamanho do buraco, eu quero o buraco, mas eu não quero a culpa. O que eu faço? Eu volto correndo, vou aqui atrás e digo, por favor, eu encontrei uma placa lá, você pode tirar a placa e queimar para mim? E essa pessoa vai lá, tira a placa e queima para mim. Aí eu volto, feliz e saltitante, como se nunca tivesse andado por aquele caminho, cheguei aqui, como é que está o caminho? Não tem placa. E aí eu dou mais um passo, onde eu estou? Pum, lá embaixo, no mesmo lugar. Por quê? Porque a pessoa só foi lá e tirou o quê? A placa, mas não tirou o quê? O buraco. Se eu disser que a lei foi abolida, o que eu fiz? Queimei a placa. Paulo responde assim em Romanos capítulos 5, 6 e 7, quando ele olha para isso. Se não existe lei, a não existência da lei está morto o pecado. Portanto, qual é o melhor jeito de acabar com a corrupção do mundo? Pegue todos os códigos civis, todos os códigos criminais e queime todos. A partir daquele momento não haverá mais crimes. O que vira o mundo? Caos. Então, quando eu dou um tiro aqui e digo, tira a placa, eu estou dizendo isso. Eu estou querendo aliviar a minha consciência, porque eu posso dizer, depois que eu caí, que eu só caí. Mas que eu não sou culpado, porque não tinha placa. Porque eu não consigo matar quem? Quem é a consciência que te diz isso é pecado? O autor da lei. Eu queimei a placa, mas eu nunca posso matar o legislador. O único que tentou, morreu na praia. Feriu o calcanhar, mas foi ferido na cabeça. E a resposta para ele é, onde está a morte o teu aguilhão? Lembra da história? Quais outras opções eu tenho, além disso? Eu posso chegar aqui, a placa está aqui, e aqui eu começo a fazer uma campanha contra quem legislou. E aí eu me torno um apologista do sujeito que legislou e digo, o sujeito que legislou isso aqui não existe. Isso é uma ficção. Algum ser humano mais esperto aí atrás construiu uma ficção, uma fábula, criou uma lenda urbana e todo mundo que olha para essa placa acha que existe um Deus que legislou, mas ele não existe. Essa é uma outra forma de questionar a placa. Pascal dizia que não existe nenhum ateu que um dia não desejou ter sido. Ou seja, ninguém nasce ateu. Em algum momento da vida você se revolta com o legislador e passa a questionar a existência do legislador, porque ao derrubar o legislador você derruba a placa. Só que eu posso dizer quantas vezes eu quiser que Deus não existe, Ele continuará existindo, mesmo que eu diga que Ele não existe. Mas há uma última alternativa que é, eu sou analfabeto, de pai e mãe. E eu cheguei diante da placa e o que eu faço? Não sei o que é. Para mim é só um quadro que alguém pintou. E o que eu faço? Inadvertidamente, caio no buraco. Paulo chama isso de ignorância. E enquanto ignorância existe, não existe o quê? Culpa. Culpa do quê? De não ter entendido o que eu não conhecia.
Mas de qual ignorância eu não tenho desculpa? Aqui tem um pulo do gato que as pessoas às vezes usam para referenciar que a lei também não tem validade, já que existe a possibilidade da ignorância. Paulo fechou essa porta num texto chamado Romanos capítulo 1, onde ele diz assim: mesmo que eu não tivesse a lei, mesmo que nada nisso não existisse, o ser humano é indesculpável do quê? De conhecer o legislador. Porque tudo que de Deus se pode conhecer, Deus lhes revelou, ou lhos revelou, por meio das coisas criadas, tornando todos eles indesculpáveis. Eu vou brincar de novo com o Michael, porque é bom que ele está do outro lado do mundo, no sentido da origem, não ele em si. Você nasceu no Brasil, né? Ou não? Nasceu fora também? Coreia também? Beleza. Lá no lugar onde nasceu meu amigo John Seng. Se você nasceu lá, do outro lado do mundo, eu posso brincar porque tem um imenso oceano que nos cerca e mais um continente no meio. Não, brincadeiras à parte. Lá na região dele, ou um pouquinho mais para frente, mas na região dele também serve, você tem pelo menos 3 grandes vertentes de pensamento religioso. Uma grande e fundamental, que pega quase todo mundo oriental, que é o budismo, e mais outras 2 menores, que aí circuitam entre outros elementos. Quando eu olho esse desenho todo, pergunta: quantos budistas a gente vai encontrar no céu? Essa é uma pergunta importante. Quantos xamãs a gente vai encontrar no céu? Essa é uma pergunta importante. Por que ela é uma pergunta importante? Ela é uma pergunta importante por uma razão. Tudo que de Deus se pode conhecer, Deus os revelou por meio das coisas criadas. Sem lei nasceram, sem lei serão julgados. Mas do que eles não são ignorantes? Da existência de Deus. Portanto, quantos budistas, quantos xamãs ou vertentes diferentes o Michael conheceu na região dele, que eram pessoas íntegras, do início ao fim da vida, estarão no céu se foram íntegros e conheceram a Deus e obedeceram à lei tácita de Deus. Porém, Deus explicitou sua lei de forma codificada. E se eu a conheço e não respeito, eu tenho a mesma culpa que aquele que conhece a Deus, mas não tem a lei, também teria. Por isso a salvação é perfeita. Ela abarca quem nunca a gente conseguiu chegar no Evangelho, porque não deu tempo, principalmente se a gente estivesse falando da Coreia do Norte. Mas ela também abarca todos nós que tivemos pleno acesso ao código e de alguma forma fizemos o quê? Negligenciamos isso. Percebe? O desenho é o mesmo, o juiz é o mesmo e o Cristo na cruz é o mesmo. Ele não morreu à toa, ele morreu porque o pecado é pecado mesmo. E pecado só existe porque a lei diz que é. Se eu jogo a lei fora, não há mais pecado, portanto não há mais cruz. Por que a promessa está atrelada à lei? Não por dependência, mas por ligação direta, porque o centro das duas é Cristo. A promessa foi feita por Cristo e a lei por ele foi dada. Este é o desenho. Essa é a regra do jogo. É por aí que a gente vive. Vou fechar a lição, só lendo os últimos 3 versos e a gente encerrou. O que diz aqui? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, o próprio Cristo. De maneira que a lei nos serviu de guia ou de aio ou de tutor para nos levar a quem? A Cristo. Para que, pela fé, fôssemos justificados. Agora que eu conhecer a Cristo, eu volto à vida de pecados? Ou eu continuo a vida com Ele? Se eu nego a lei, eu estou assumindo que Cristo morreu em vão. E aí como é que fecha o texto? Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da tutela da lei. Porque agora eu a sirvo de coração puro. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Quem é Cristo? Cristo é a lei. Quem é Cristo? Cristo é a promessa. Jesus. Esse é o desenho. Portanto, qual é o nosso papel? Viver por Cristo. Esse é o nosso desenho. De uma forma curta, direta, pouquinho ilustrada,
Essa é a compreensão da lição dessa semana. Se a gente compreende isso, a gente passa a amar o código, não por causa do código, mas porque a gente ama o legislador. A gente passa a amar o legislador, não porque ele é legislador, mas porque ele é Senhor e Salvador. Qual é a nossa prática a partir de então? Viver com Cristo e por Cristo. Que seja essa a nossa realidade, é o que eu espero para vocês e para mim, enquanto estivermos aqui, até que possamos voltar para cá, sem a presença do pecado em nós, vivendo uma vida perfeita em Cristo. Que seja essa a realidade. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de sermos chamados teus filhos, pela salvação em Cristo Jesus, mas acima de tudo, te agradecemos porque não nos deixaste à deriva num mundo de pecados no meio desse abismo. Deste-nos as Escrituras para que por elas pudéssemos entender a magnitude do pecado, mas principalmente a maravilha da salvação. Dá-nos a esperança de que possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.